Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso Pesquisa de Preços para Aquisição de Software, da Teoria à Prática. Eu sou o professor Tiago de Castro, eu estou muito feliz por compartilhar esse curso com você. Acredito bastante que vai ajudá-lo em uma das etapas mais importantes do planejamento da contratação, que é a pesquisa de preço. Se você ainda não me conhece, vou deixar aqui na tela algumas informações sobre a minha pessoa. E siga meu perfil no Instagram, prof.tiago de Castro. Lá eu compartilho dicas diárias sobre licitações e contratações públicas e decisões do TCU. Você também pode me enviar dúvidas aqui do curso, lá no direct desse meu perfil. Também pode encaminhar elogios e críticas. Eu vou, na medida do possível, eu vou estar sempre respondendo essas dúvidas. Antes de explicar como esse curso está estruturado, quero fazer alguns esclarecimentos importantes. Preciso deixar claro que todas as opiniões, interpretações e comentários feitos nesse curso são pessoais e possuem caráter acadêmico e informativo. Isso significa que não representam um posicionamento oficial do TCU ou de qualquer instituição pública. Meu objetivo aqui é capacitar você, promovendo debates sobre a matéria com base na legislação vigente, jurisprudência e boas práticas. E por que esse curso é essencial? Eu resolvi criar esse curso de forma específica para aquisição de software por algumas razões muito importantes. A primeira razão é que a transformação digital dos serviços públicos requer soluções tecnológicas eficientes. E todas as organizações públicas necessitam contratar software. Mesmo com tudo isso, eu fiz uma busca sobre cursos de pesquisa de preço para aquisição de software e eu não encontrei nenhum. Então, essa foi uma das razões para gravar esse curso, para disponibilizar para você esse curso. Os cursos que eu encontrei, ou eles eram genéricos, tratava a pesquisa de preço de forma genérica, ou era para obras. E a segunda razão é que um dos principais parâmetros na pesquisa de preço é as contratações públicas. É o que tem maior possibilidade de mitigar um risco de sobrepreço. Só que no caso de software, o painel de preços que é disponibilizado ali no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, esse painel não funciona de forma adequada. Isso faz com que muitas pesquisas de preço dependam exclusivamente de cotações fornecidas por fornecedores, o que aumenta em muito o risco de sobrepreço. E a título ilustrativo, o TCU já identificou no passado mais de 1000% de sobrepreço em uma contratação de licenciamento de software. E, infelizmente, essa contratação pública, esse sobrepreço, se transformou em superfaturamento, levando a milhões de reais desperdiçados. E eu já trago um alerta: não confiem que a seção de lances vai tratar uma pesquisa de preço mal elaborada. Se fosse assim, nunca ouviríamos falar de sobrepreço. Então fica o alerta: seção de lances nem sempre vai resolver o problema. Pode acontecer, claro, sempre se espera uma competição nos pregões, mas pode não acontecer a competição esperada e o preço não chegar ao que o mercado pratica. Então fiquem atentos. Agora eu vou apresentar a estrutura do nosso curso e o que você vai aprender em cada módulo. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. No primeiro módulo, vamos explorar os principais dispositivos da Lei 1433 de 2021,
que tratam da pesquisa de preço. Esse módulo tem um caráter mais teórico, mas eu já trago nesse módulo dicas valiosas e boas práticas. Se você é de uma estatal ou se você já conhece a lei, não pule esse módulo. Vale a pena assisti-lo, até porque conhecimento extra nunca é demais. No segundo módulo, vamos falar sobre a regulamentação do artigo 23, que é o principal artigo lá da Lei 1433, que trata da pesquisa de preço. Lá no módulo 1 não vamos ficar só nesse artigo, não, vamos passar por outros artigos. Mas aqui já no módulo 2, a lei exige que exista uma regulamentação. No caso do âmbito federal, é a Instrução Normativa 65 de 2021, da SEGES, né, lá do Ministério da Gestão e Inovação. Mesmo que você não tenha a obrigação de seguir essa instrução normativa, ela também tem muitas boas práticas, muitas regulamentações de outros entes utilizam a Instrução Normativa 65, então também vale a pena assistir essa aula. Também se você for de uma estatal que não segue nem a lei, muito menos a Instrução Normativa, vale a pena também assistir a aula. Eu também trago uma portaria do Ministério da Justiça, que já é uma regulamentação que utiliza a Instrução Normativa 65, mas para aquele ministério também traz mais boas práticas. E também trago um decreto do Estado de São Paulo que regulamenta para a gente poder ver o que tem de diferente, mas eu trago desse decreto alguns artigos para mostrar exatamente qual é a diferença, mas vocês vão ver que ele é bastante parecido à Constituição Normativa 65. Assim como o primeiro módulo, esse segundo módulo também tem um caráter mais teórico. No terceiro módulo, vamos analisar decisões relevantes do Tribunal de Contas da União que estão relacionadas à pesquisa de preço e também à aquisição de softwares. O que vamos aprender, então, nesse módulo? Então, como o TCU, né, interpreta e fiscaliza a pesquisa de preços, erros comuns identificados pelo TCU e como evitá-los, e decisões específicas sobre aquisição de software. Eu trago alguns acordos interessantes relacionados a software. Já o quarto módulo trata-se da tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal. E o que é isso, né? A gente vai aprender nesse módulo são os acordos firmados ali entre a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação e grandes fabricantes de software. E o que vamos aprender nesse módulo? Como esses acordos funcionam e quais empresas estão envolvidas, a relação desses acordos com o inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 23, então é algo que está na lei, que é exatamente tabela de referência formalmente aprovada, é aqui que os acordos entram, tá? Então não é uma coisa só do governo federal, isso está na lei. E como utilizar esses acordos como parâmetro oficial para otimizar sua pesquisa de preços. E o que isso significa, né? Se na sua pesquisa de preço você está procurando por um software que já existe nesses acordos firmados, pode economizar um tempo grande aí da sua pesquisa de preço e, principalmente, mitigar risco de sobrepreço. A título ilustrativo, eu já vi uma organização pública relevante que desconhecia desses acordos e havia publicado uma licitação com preços bastante significativos em relação a esse acordo, preços maiores. Vocês vão ver nesse módulo que o acordo estabelece preços máximos. Então, essa organização pública, ela havia publicado uma licitação em que o preço era maior ainda. E aí, por meio do acompanhamento de aquisições, essa organização pública foi alertada pelo TCU, então os gestores perceberam essa situação, eles suspenderam o pregão, voltaram a fazer a pesquisa de preço, entraram em contato com a Secretaria de Governo Digital e essa mudança da pesquisa de preço, no momento em que eles passaram a utilizar
o acordo firmado lá da Secretaria de Governo Digital com um dos fabricantes fez com que o preço estimado da contratação reduzisse de forma significativa, mitigando o risco de sobrepreço. Então, vocês vão ver nesse curso como utilizar esses acordos. Se você não conhecia, vocês vão passar a conhecer. E caso vocês já sabiam, também não pule esse módulo, porque eu trago ali algumas informações relevantes dos acordos, que talvez você não conheça. Quinto módulo, referenciais de preços internacionais. O que significa isso? Nesse módulo, você vai aprender como utilizar preços internacionais para validar se sua pesquisa de preço possui risco de sobrepreço. É uma ferramenta para análise crítica. Não é uma ferramenta que você vai utilizar ali na sua cesta de preço, um preço internacional, tá? Aqui a gente vai ensinar como utilizar, caso o seu software seja importado, né? Como fazer essa avaliação, tá? Então, lá nesse módulo, é bastante importante que você assista, tá? Inclusive, o Tribunal de Contas da União possui acórdão que trata especificamente de como exatamente fazer uma análise crítica do preço estimado utilizando preços internacionais. Módulo 6, painel de preços do Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse é aquele módulo em que eu vou demonstrar inicialmente qual é o problema que eu considero que ele não funciona, o painel, né? Por que que o painel não funciona de forma adequada, tá? A proposta ali do sistema de pesquisa de preço, por que que ele não funciona. Se você já utiliza o painel, talvez você já tenha se deparado com esse problema. E eu vou ensinar no curso, nesse módulo, como contornar esse problema, para que você não fique aí na sua pesquisa de preços sem preços públicos, tá? Que é muito importante, que é um dos principais parâmetros na pesquisa de preços da Lei 1433, que são os preços públicos. Módulo 7, contratações similares. Isso aqui refere-se àquele inciso 2º, lá do parágrafo 1º, do artigo 23 da Lei 1433. Então, a gente vai de forma prática, eu vou ensiná-los como fazer uma pesquisa de preço, procurando preços de contratações públicas similares. Então, esse módulo se propõe a atender essa exigência desse inciso lá da Lei 1433. Então, um módulo bastante prático. 8º módulo, pesquisa de preço com fornecedores, que talvez é um dos parâmetros que mais preocupa quando se faz pesquisa de preço com fornecedores. Então, nesse módulo, eu vou estar trazendo algumas dicas também importantes. Então, também, nesse módulo, vamos tratar o que se deve esperar ali do fornecedor, o que ele deve fornecer para você ali na pesquisa de preço, que são informações que você vai necessitar exatamente para fazer a análise crítica. E o que é que você deve documentar quando se faz a pesquisa de preço com o fornecedor, tá? Então, são dicas importantes que a gente vai falar nesse módulo. E, por fim, o último módulo, né? O módulo 9. Nos módulos anteriores, nós vimos teoria, praticamos também, coletamos os dados, e aí nesse módulo, que é bastante prático, eu vou ensiná-los como tratar os dados coletados, tá? É uma das etapas mais críticas da pesquisa de preço. E, posteriormente, né, você gerar o relatório final. Então, o que vamos aprender nesse módulo é como realizar a análise crítica dos dados coletados, desconsiderando valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados. A gente vai tratar exatamente desses 3 pontos. Como calcular o preço estimado de forma precisa e alinhada com a realidade do mercado. E como elaborar o relatório final da pesquisa de preço, documentando todo o processo e justificativa, né? Juntando todas as evidências ali dessa pesquisa de preço. E aqui já, antes de encerrar
a apresentação de como o curso está estruturado, eu quero trazer um compromisso que eu faço com você, que está relacionado a, caso surja aí até um ano que você adquirir o curso, algum assunto novo relacionado à pesquisa de preço, uma ferramenta nova que seja disponibilizada ali no painel de contratações públicas, né, o PNCP, ou resolva, né, eles resolvam exatamente o problema que eu vou apontar lá naquele módulo relacionado ao PNCP, eu vou gravar uma aula extra e vou disponibilizar de forma gratuita. E, depois que eu terminei de gravar os 9 módulos, eu senti a necessidade de gravar um módulo novo, que vai chamar de módulo exatamente aulas extras, né? E eu já gravei a primeira aula, que está relacionada à inteligência artificial, que é o ChatGPT e o Gemini. Eu escolhi esses dois softwares, essas duas soluções, né, de inteligência artificial, para demonstrar ali de que maneira essas ferramentas podem te ajudar na pesquisa de preço. Então, a gente já tem uma aula gravada, uma aula extra, já está ali disponibilizado para você acessar. Então, mas caso surja, depois que eu terminar, né, essa apresentação, pode ser daqui a 3 meses, 4 meses, eu gravo uma aula e disponibilizo de forma gratuita. Então, essa é a estrutura do nosso curso. Espero que, ao final do curso, você esteja preparado para entender a importância da pesquisa de preço, realizar pesquisa de preços eficazes e transparentes e evitar erros comuns que podem levar ao sobrepreço e ao superfaturamento. E também espero que você perceba que realizar uma boa pesquisa de preço não é algo impossível e inútil. Espero que tenha gostado dessa apresentação. Então, bora lá, vamos começar o curso. Até!